chamo de estudos de caso. E eu vou direto ao ponto, tá bom? Para a gente poder aproveitar. Todas as vezes que nós nos referimos à construção de independência financeira, eu sempre encontro esse primeiro caso. A pessoa que vive terceirizando o cuidado do seu dinheiro. E eu queria fazer esse estudo de caso agora com vocês. Vocês conhecem alguém que vive terceirizando o cuidado com o dinheiro? Exatamente por não saber como lidar com isso? O que é terceirizar? É a mulher que fala assim, não, eu não me preocupo com a questão financeira, não. O meu marido é que cuida. Ou então o oposto. Não, eu não gosto de mexer com dinheiro, não. A minha mulher é que cuida, Ricardo. Eu não preciso ver nada disso, não. Terceirizando. Não, quem mexe com isso é meu filho. Isso é meu filho. Eu já estou muito velho, já trabalhei demais, então não preciso fazer mais isso, não. Deixo para os meus filhos. Conhece gente assim? Não, eu quando tenho que tomar decisões financeiras, eu vou lá no gerente do banco. Eu vou perguntar para o meu gerente. O meu gerente me fala onde eu devo investir. É. Você quer que eu faça algum comentário sobre isso? Gente, com todo o respeito do mundo, porque eu sei que a maioria de vocês faz isso. Porque é o sintoma claro de quem só faz besteira, ou quase, viu, na parte financeira, porque eu também já fiz isso. Gente, acorda, criatura de Deus. A tua vida é tua. Por mais que você ame alguém, você tem que ser participativo. Amanhã a pessoa que você acha que vai resolver teu problema financeiro pode estar morta. Que isso, Ricardo? Eu atendi clientes assim. Me lembro claramente de alguns casos, no estado de São Paulo, coincidentemente, que eu atendi aluno, em que era tudo isso, ou morto ou separado. Ou a pessoa falou, não, quem cuidava da minha parte financeira era o marido, pum, desencarnou, AVC. Não, quem cuidava da minha parte financeira era minha mulher e tal, que não sei o que, pronto, separou, divorciou, perdeu tudo, quase tudo. Cara, não existe isso não. Embora, lógico, no caso de casal, né, cada um tenha uma aptidão maior ou menor, você tem que compartilhar as decisões. Entendeu? Você não pode simplesmente guardar para você. Eu vejo, por exemplo, um erro grave, né? Muitos pais delegam para os filhos uma obrigação que é deles. É deles. É óbvio que é fantástico você ter seu filho, né, ajudando você na sua questão financeira, dependendo do que você tem de patrimônio, porque a gente tem que fazer os filhos participarem. Mas você delegar? Peraí, gente. Não é possível, né? Gerente de banco, com todo respeito, eu respeito muito o gerente de banco, nós temos vários gerentes de banco que são alunos nossos no coach financeiro. O meu tio, irmão da minha mãe, meu tio Célio, se aposentou como gerente de banco. Então eu tenho todo um respeito para o gerente de banco, mas vamos ter bom senso. O gerente de banco ganha comissão para te indicar produto financeiro. O gerente de banco não trabalha para você, o gerente de banco ele trabalha para o banco. Ele é empregado do banco. Ele tem que bater meta de vender plano de previdência privada, ele tem que bater meta para poder fazer venda de título de capitalização, te provando que é investimento uma coisa que não é. Entendeu? Se o gerente de banco não bater as metas, ele é mandado embora. Então, você tem certeza mesmo que o seu gerente de banco é a melhor pessoa para te orientar onde botar o dinheiro? Não, mas quando eu for comprar imóvel, eu vou perguntar para o corretor. Para o corretor. Você vai perguntar exatamente lá para a raposa onde que guarda os ovos. Não que o corretor não seja um profissional incrível, lógico que é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o corretor ganha comissão por venda de imóvel. Tem nada errado, está corretíssimo. O que eu quero dizer é que você tem que entender disso. Entendeu? Você tem que entender. Aí daqui a pouco você faz uma besteira, que é o que o povo vive fazendo aí, uma roubada. Botei o dinheiro, agora não consigo porque está travado o CDB em 5 anos. Não era para fazer isso. O gerente me enganou. Te enganou ou você que foi bobo de não estudar? Mas eu confiei. Pois é, devia ter confiado em você primeiro. Gente, desculpa, comigo não tem essa não. Entendeu? Olha, hashtag papo reto aqui para passar a mão na tua cabeça. Se eu começar a passar a mão na sua cabeça, suma das minhas lives porque eu deixei de ser útil para você. Entendeu? É muito melhor uma verdade feia do que uma mentira bonita. Então presta atenção. Cara, a responsabilidade da tua vida financeira é sua. Assuma. Dinheiro não leva desaforo para casa, não. Isso é energia do dinheiro. Dinheiro é energia. Se você não respeita a construção de riqueza, por que você acha que a construção de riqueza vai respeitar você? Entendeu? Se você não respeita essa dinâmica, por que você acha que o fluxo de abundância vai vir para você? Entendeu? Então, gente, toma cuidado. Toma cuidado. Esse é um grande desafio. Isso é um grande desafio. Né?
Então, muitos de nós acabam caindo em pirâmides financeiras. São muitos brasileiros, né? E o que é pior, boa parte das pessoas que caem em pirâmide financeira são pessoas que nem têm dinheiro. Tem pessoas que têm um recurso maior, que não justifica, lógico, um absurdo do mesmo jeito, porque é um ato criminoso, mas veja, tem pessoas que as últimas economias, as pessoas perdem entrando em pirâmides financeiras. Por quê? Porque quer terceirizar para alguém a responsabilidade de cuidar do seu dinheiro. Cara, não faça isso. Não faça isso. Estude. Estude. Se você estudar, isso é extremamente importante. E vamos deixar bem claro que as pessoas gostam de entender tudo errado. Cada um ouve o que quer. Cuidado, hein? Vocês que estão filtrando segundo o ego de vocês. Cuidado. Cada um ouve o que quer. Eu não estou recriminando o corretor, não estou recriminando o gerente de banco, não estou recriminando ninguém. Pelo contrário, acabei de dizer que o meu tio é gerente de banco. Acabei de dizer, eu tenho amigos, inclusive, gerentes de banco. Tem vários corretores que são alunos nossos, corretores e gerentes de banco. O que eu estou dizendo é que a pessoa responsável pela sua vida financeira é você. E diga que não é. Diga que não é. É a mesma coisa de uma pessoa fazer um curso comigo e falar, não, Ricardo tem que me falar onde eu vou investir. Não, você está errado. Claro que não. Você tem que aprender. Porque se você aprender, nós trabalhamos. Então toma cuidado, gente. Os nossos medos, os nossos receios são muito grandes. Entendeu? E muitas vezes a gente terceiriza isso para os outros. Faça isso não. Assuma a responsa da vida que te cabe. Mas, Ricardo, eu confio na minha mulher. Mas eu não... Gente, não é uma questão de desconfiança, não, criatura. Eu confio no meu marido? Não, mas ninguém está falando de desconfiança, não. Ninguém está falando de traição, não. Nós estamos falando de decisões tomadas em conjunto. Olha que legal. Se você entende de educação financeira, você senta com o gerente do banco e conversa em conjunto. Não é assim? Você senta com seu marido, com a sua esposa, com seu filho e com a sua filha, e você desenha em conjunto. É isso que eu estou falando. Faz sentido para vocês? Me dá uma luz aqui, porque eu vou trazer casos polêmicos. Lógico, estudo de caso é isso. Estudo de caso é isso, é a confusão que muitas vezes a gente faz. Lembra? Se você misturar emoção com dinheiro, normalmente não dá certo. Cuidado com isso. Não misture emoção com dinheiro. Não dá certo. Você tem que aprender a pensar. Pergunta para os meus alunos aqui se eu fico falando para alguém, invista aqui ou invista lá, faça assim o assado. Eu oriento. Eu explico todo o cenário. Cada um toma a sua decisão. Tanto que o aluno que quer vir, porque o Ricardo vai falar para eu investir nessa ação, eu não quero esse aluno. Porque esse aluno não prospera, ele não quer aprender. Ele quer peixe. E peixe vai morrer de fome. Porque peixe tem hora que você não tem. Entendeu? Mas quem aprende a pescar é outro nível. É outro nível. Combinado então? Ó, passo 1. Passo 1. Ó. Pessoa terceiriza o cuidado do seu dinheiro. Cuidado. Olha a cabeça. Olha a cabeça. Se liga. Fechou? Caso número 2. Ixi, outro complicado. A pessoa que ignora o perigo da inflação. Ó, o sujeito fala assim, eu fui no supermercado. O tomate está caro. Cenoura, pepino, goiaba, como é que é o nome? Arroz, feijão, carne, frango, tudo tá caro, tá mesmo. Passei para abastecer meu carro, tá caro, tá mesmo. Peguei um ônibus, a passagem subiu, é verdade. Tudo caro. Até aí, não é nem que tá tudo bem, né? Até aqui, nesse contexto, a inflação ela é percebida pelo consumidor na hora que ele vai comprar e tá tudo caro. Não é isso? Você não sente isso? Pô, aluguel, quem vive de aluguel, quem mora de aluguel aqui? Normalmente quem mora de aluguel vai ter o reajuste, né? Aí você tem reajuste por IPCA, antigamente era o IGPM. Pô, IGPM gigante aí, nos últimos 2 anos. Pô, IGPM chegou a dar 30%, 40%, isso é loucura. Quer dizer, se fosse reajustar 30%, 40% no aluguel, não, teve que ter renegociação, ainda mais na época da pandemia. Assim, então vamos lá. Inflação, a gente que tem algum tipo de consumo, quem mora de aluguel, você sente, né? Você não sente? Você sabe, porque a gente compra. Mas o perigo que eu estou falando não é esse. Esse já é um perigo gigante. Mas esse a gente está vendo, porque a gente sente o efeito.
O perigo é quando você tem um dinheiro e você não investe. Gente, vocês acreditam que tem um monte de pessoas que literalmente guarda dinheiro debaixo do travesseiro? Assim, não é debaixo do travesseiro, lógico, metaforicamente, né? Guarda dinheiro em casa. Até hoje tem gente que faz isso. Tem pessoas que deixam o dinheiro parado em conta corrente. Alguém aqui que deixa dinheiro parado em conta corrente? Aí tem outros que é menos ruim, deixa dinheiro parado em poupança. Nós conversamos muito sobre a poupança. Gente, só para deixar claro, tá? Eu não tenho nada contra a poupança, nem não se trata disso. Eu só estou explicando para vocês características. A poupança é um investimento que o brasileiro cresceu achando que era um ótimo investimento. É péssimo, na maioria das vezes, porque ele perde para a inflação. Simples assim. Simples assim. Você acha que é seguro e não é. É um perigo. Vamos imaginar uma pessoa que aplica o dinheiro errado, a inflação está comendo o seu poder de compra. Eu vou fazer uma continha, tá? Vamos fazer uma continha junto? Eu quero ensinar vocês a tomar cuidado com a questão da inflação, tá bom? Para você entender o perigo disso. Vou fazer uma continha com vocês. Eu vou pegar uma calculadora aqui, peraí. É a calculadora do celular. Você vê que eu estou falando sério. Nem precisa. Vou fazer uma conta redonda aqui. Olha como isso é grave. Se você tiver uma inflação, a inflação que o Banco Central procura para o Brasil, tá, é em torno de 3,5% ao ano. Aí tem um desvio para cima, desvio para baixo. Em torno de. Então vamos falar que a gente busca uma inflação entre 3,5% e 5%. Quer dizer, quase sempre é para cima, né? Vai 5, 5,5% ao ano. Vamos supor que você tem uma inflação de 5,5% ao ano, tá? Em 10 anos, olha, eu não estou fazendo juro sobre juro, estou fazendo o que a gente brinca, conta de padeiro. Em 10 anos, uma inflação de 5,5% ao ano, sem juro composto, deu 55%. Sabe o que isso quer dizer? Se você tem 100 mil reais hoje, em 2022, você tem 100 mil reais hoje, e você não sabe investir o seu dinheiro, só a inflação vai fazer o seu dinheiro valer 45 mil daqui a 10 anos. Você percebe a gravidade disso ou não? Aí você fala, tudo bem, Ricardo, mas aí eu vou botar na aplicação. Sim, mas a aplicação financeira errada, você vai continuar perdendo dinheiro. Você perde dinheiro. Obviamente não vai ser total, igual se você tivesse com dinheiro em conta corrente. Acho que dificilmente alguém vai ficar 10 anos, né, com dinheiro parado em conta corrente. Isso é só um exemplo que a gente está dando. Mas veja, vamos falar de exemplo real. Se você tem uma poupança ou qualquer outro investimento perdendo da inflação, como agora, gente, a inflação no Brasil, bora arredondar, está 12%. A poupança male paga 6%. Nós estamos falando do dobro. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse exemplo que eu estou dando a vocês, hipotético, de 10 anos, nós teríamos uma inflação comendo o teu dinheiro em 26,5%. Ou seja, os seus 100 mil reais hoje, daqui a 10 anos, valeriam 74 mil, mais ou menos, em poder de compra. Mesmo investindo na poupança. Se a poupança mantiver, né, hipoteticamente, essa diferença, né, que está com ela hoje entre inflação e rentabilidade. Você está entendendo? Então, assim, inflação é coisa séria, gente, é um inimigo. Gente, é sério. Sabe o que acontece? Eu brinco assim, a inflação ela é igualzinha cupim. Cupim é um inimigo silencioso, né? Que ele vai se infiltrando na madeira, né? Alguém já teve cupim em casa? Ele vai se infiltrando, ele vai roendo. Quando você vê todo aquele material ruído no chão da cozinha, por causa do armário, né, do seu quarto, na verdade você fala, tem cupim. Pois é, mas na hora que ele já fez a festa. Porque na hora que você descobre que tem cupim, ele já fez o estrago. É a inflação. Então, sutilmente, a inflação destrói o seu poder de compra. Países entram em guerra por causa da inflação. Países têm problemas graves. Gente, a inflação na Argentina é mais de 40%. A inflação na Venezuela tem sido gigantesca. Os países não crescem. A população fica pobre, cada vez mais pobre à medida que o tempo passa. E sabe o que isso quer dizer? Se você não souber investir, você vai perder dinheiro. Olha que loucura. Aquele que não tem, perde dinheiro. Porque já não tem dinheiro. E mesmo aquele que tem e não sabe onde investir, perde dinheiro. Então se liga, porque esse é um comportamento muito perigoso, você não investir.
Então, um dos objetivos do coaching financeiro é exatamente esse, te ensinar a investir correto para proteger o teu patrimônio da inflação e fazer crescer o seu patrimônio, né? Além da inflação. Não é só protegê-lo, é crescer além da inflação. Entender quais são os melhores investimentos que você pode ter acesso a partir de R$10, R$100, que vão, no mínimo, te repor a inflação. Ou que vão te pagar um juro real, que é a taxa de ganho, acima da inflação. Você tem vários hoje, mas a maioria não sabe. Quando a gente fala, né, da maioria dos brasileiros. Você entende, gente, como a falta de educação financeira é perigosa? Faz sentido isso? Sim ou não? Faz sentido isso? Sim, o Adamor Francisco, ele está falando uma coisa séria. Estou pegando o cálculo oficial. Ela é muito maior do que 12%, com certeza, meu amigo. Estou com absoluta certeza. Você está cobertíssimo de razão. 12% pega o IPCA, mas a inflação real é muito maior que 20%. Com absoluta certeza. Entende? E aí o dinheiro está parado em banco, gente. Quarto estudo de caso. Aquela pessoa que procrastina a mudança. Gente, sabe aquelas pessoas que falam assim, Ricardo, você tem toda a razão. Ricardo, eu concordo com você. Ricardo, é isso mesmo que você está dizendo. Sabe, o sujeito, ele concorda em tudo, ele sabe tudo, é uma maravilha. Só não faz nada. Eita, um procrastinador de mão cheia, uma procrastinadora. Sabe, aquela pessoa que a dia muda. Não, você tem razão, Ricardo. Quando for na semana que vem, quando for no mês que vem, eu acho que eu vou começar a proteger o dinheiro da inflação. Não, o ano que vem eu vou vender um imóvel. Você não está entendendo, criatura. Cada minuto investindo errado, a inflação come o seu poder de compra. Acho que vocês não entenderam. Fábio, o povo não entendeu. Não entendeu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nós temos que tomar muito cuidado com a questão da procrastinação. O que você vai fazer? Você vai o quê? Procrastinando. Você vai empurrando. Vai fazendo empurroterapia. Amanhã eu resolvo, depois eu faço, depois eu aconteço. Entende como isso é sério? Então, gente, quarto estudo de caso. Pare de procrastinar e comece a agir. Você precisa investir? Invista logo. Você precisa fazer renda extra? Comece o seu projeto o quanto antes. Você precisa montar parcerias? Busque as pessoas para montar suas parcerias. Para de procrastinar. Você tem que ler um livro legal? Então, leia um livro legal. Isso é muito importante. Cuidado com isso. Cuidado com o seu processo. Cuidado exatamente com aquilo que você vai buscar. Porque muitas vezes a gente não sai do lugar, tendo a condição de sair do lugar. Então, assim, o que acontece? Isso é muito nítido, né? Eu trabalho com educação financeira há muitos anos. E aí eu vejo diversos tipos de público, tá? Diversos tipos de público que a gente precisa identificar. Então, você tem aquela pessoa que tem recurso, você tem a pessoa que não tem recurso, você tem a pessoa que já investe, já vive de renda, você tem aquela pessoa que tem patrimônio, não tem patrimônio. O que é importante entender? A inflação pega todo mundo. E, obviamente, situações difíceis, elas pegam principalmente a pessoa que está com a mente mais enfraquecida. Então, a mente mais enfraquecida é a pessoa que deprime primeiro, é a pessoa que desiste primeiro, é a pessoa que acha que não vai dar conta primeiro. A pessoa que tem a mente mais enfraquecida é a pessoa que cria desculpas primeiro. Pensem o seguinte, gente, independente do nível que nós estamos na nossa escada, né, da construção da nossa gestão financeira, independente do nível, para você ir para o nível superior que você quer alcançar, não tem outro jeito. Você tem que parar de procrastinar alguma coisa. É sempre assim. Todos nós procrastinamos algo. Eu, Ricardo, eu procrastino algumas coisas. E eu estou trabalhando em mim para que eu possa vencer a minha procrastinação no meu nível. No nível que o Joãozinho está, ele procrastina alguma coisa. E ele precisa vencer no nível dele essa procrastinação. Vocês estão entendendo como é que isso funciona? Então não importa se você está devendo R$1 milhão até a próxima existência, não importa se você tem R$1 milhão aplicado. Não importa se você é dono da empresa ou se você é funcionário. Não importa se você como é que eu posso falar? Se você tem aposentadoria ou se você não tem. Todo mundo procrastina alguma coisa.
todo mundo precisa ampliar a mente para sair da zona de conforto. Esse é que é o nosso grande ponto. Se você fortalecer a sua mente para você romper grilhões, você sai do lugar. Isso faz uma diferença gigantesca. Absolutamente gigantesca. Ah, é verdade, eu pulei o caso 3, né? Perdão, eu volto, eu pulei o caso 3, eu já volto. Desculpa, agora que eu vi. É verdade. Mas já que eu cheguei na procrastinação, não vou procrastinar não, deixa eu continuar falando dela. Então, o que acontece? Todos nós, no nível que nós estamos, nós temos uma tendência para procrastinar. E você precisa falar assim, eu estou no nível X, não importa o nível, tá? Meu nível é desempregado. Então, o que eu preciso fazer? Conseguir um trabalho ou criar um trabalho. Agora eu já estou trabalhando. O que eu preciso fazer? Crescer no meu trabalho ou aumentar a minha empresa. Você está entendendo? Agora eu tenho uma condição financeira saudável. O que eu preciso fazer? Ir para o próximo nível. Vou proteger o que eu já conquistei e vou aumentar protegendo da inflação. Então, presta bastante atenção nisso. Descobre o nível onde você está. Para de se queixar, seja lá qual for o nível que você se encontre, e foque na solução. O comprometimento com a solução é que nos liberta. Você entende? Muitas pessoas falam, o problema da humanidade, o maior problema é a falta de dinheiro. Gente, não é. O maior problema em termos financeiros da humanidade é a mente pobre. Eu tive falta de dinheiro, eu tenho muitos alunos que chegam para nós do zero com falta de dinheiro, mas vencem a mente pobre. E tem muita gente que tem dinheiro, mas a mente é pobre. O que isso vai acontecer? Vai perder. Quantas pessoas vocês conhecem a história que ganharam dinheiro até em loteria e perderam tudo? É ou não é? Quantas pessoas vocês conhecem que se arriscaram em excesso e infelizmente perderam tudo? Vejam, tinham recursos. Quantas pessoas recebem herança? Gente, isso é muito comum, né? O familiar trabalhou, criou uma herança, aí faleceu, desencarnou. Aí o filho recebe, o marido, a esposa, mas, como eu te falei, não teve preparação absolutamente nenhuma. E aí, como não tem preparação nenhuma, o que acontece? A pessoa vai lá e perde. Então, assim, cuidado. Cada um de nós precisa identificar no nível que se encontra, parar de procrastinar e tomar as decisões importantíssimas que façam sentido para a gente. Ok? Faz sentido isso? O passo 3, na verdade o caso 3, né? Que a gente está estudando os casos aqui, é a da pessoa que tem medo de investir. Ixi, isso aqui é comum demais. Porque normalmente são essas pessoas que têm medo de investir é que perdem muito dinheiro ou deixam de ganhar pelo medo. Quem aqui tem medo de investir? Fala eu, só para ter uma ideia. Quem aqui pela insegurança de, se eu perder dinheiro? Se a coisa não der certo? Se não funcionar? Não é? Quem aqui tem medo de investir? Quantas pessoas falam, meu Deus do céu, Ricardo, você está falando da poupança, mas eu só confio na poupança, eu tenho medo de investir. Não é? Ou então, de repente, você está doido para abrir um negócio, uma empresa, você fala, mas Ricardo, eu tenho medo de investir. E se eu abrir e der errado? Gente, isso é normal. Então, olha quanta gente aqui. Eu quero te tranquilizar com uma questão. Não se envergonhe. Todas as pessoas sérias, ninguém quer perder dinheiro. Eu não conheço nenhuma pessoa que queira perder dinheiro. Não existe isso, né? Mesmo a pessoa mais rica que você conheça, se você perguntar para ela, ei, você quer perder dinheiro? Claro que não. Óbvio que não. Ninguém quer perder dinheiro. Ninguém quer rasgar dinheiro. Entende? Então, assim, o cuidado, o zelo para a gente investir, para não perder, é importante. É um instinto de sobrevivência, né? Um instinto de conservação. E ter esse instinto de conservação, ele é fundamental. Ele vai impedir que a gente faça muita coisa errada. O problema é que, você sabe, né? Mesmo bom remédio em excesso faz mal, não é assim? O excesso de remédio também mata o paciente. Já ouviram essa frase? O remédio pode ser bom, mas o excesso de remédio também mata o paciente. Então, o que acontece? O receio, como forma de proteção financeira, ele, em excesso, te trava. É um medo. E aí você não faz o que tem que fazer e procrastina. Por isso que eu coloquei a procrastinação como 4, né? Eu pulei, mas a sequência das ideias é essa. Por que muita gente sabe que tem que investir, mas não investe? Porque procrastina.
Então toma cuidado com isso. Então, vamos lá, Ricardo, como é que a gente perde o medo de investir? Entendendo as regras do jogo. Primeira coisa, gente, é uma pessoa que não sabe dirigir, ela tem medo de dirigir. Como é que ela perde o medo de dirigir? Aprendendo a dirigir, não tem outro jeito, não é? Como é que você vai perder o medo de pilotar um avião? Se um dia você fizer curso de pilotagem de avião, não tem outra forma. Como é que você vai perder o medo de falar chinês? Se você um dia fizer um curso de chinês. Não tem outro jeito. Então, o primeiro passo é, você tem que conhecer aquilo que te traz medo. Então, você tem medo de investir na bolsa? Não tenha. Tenha medo de investir errado. Vai estudar a bolsa de valores. Você vai perder o seu medo, você vai entender que tem várias estratégias seguras. Ah, eu estou com medo de investir em fundo imobiliário, Ricardo. Eu prefiro comprar um imóvel aqui do meu lado, porque eu já conheço. Sim, mas você vai pagar ITBI, você vai pagar registro, você vai imobilizar o seu dinheiro, não é fácil de vender quando você quer. Quer dizer, fundo imobiliário tem um monte de vantagens. É isento de imposto de renda, não paga ITBI, não paga registro. Quando tem vacância, você tem profissionais para poder alugar. A probabilidade de você conseguir vender na hora que você quiser suas cotas é muito grande se você comprar um fundo líquido. Quer dizer, de cada 10 comparações, 9 vão ser vantajosas para o fundo imobiliário. Mas aí, às vezes, por medo de investir, porque é uma coisa que você não conhece, e aí o que você faz? Procrastina, você perde dinheiro. Você está entendendo como é que a coisa funciona? Gente, são conexões. São conexões. Uma coisa conecta na outra. Um receio conecta no outro. Então, essa clareza é fundamental.